Identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais. Então, agora, desafio. Eu quero que você ache todos os advérbios e locuções adverbiais e classifique, coisa que você já vinha fazendo comigo aí. Você vai fazer mais agora com esse montão aí de frases. Vamos embora lá. Letra A. O que você tem aí? O garoto atendeu o cliente educadamente. Educadamente é advérbio de quê? Atendeu, coloque as setas, aproveite, atendeu educadamente. Modo. De que modo? De que jeito? Educadamente. B, à tarde caiu bastante neve. Tá, o que você tem aí? À tarde. À tarde é locução adverbial porque manda a seta para caiu. Caiu à tarde. Tá bom. Caiu à tarde, refere-se a verbo, é locução adverbial. Tá. Adriana, me deu vontade de dizer que bastante é. Me deu vontade de dizer que bastante é, porque eu acho que caiu bastante. Converse com a frase. Ele está dizendo que caiu bastante ou ele está dizendo que é bastante neve? Converse, aproveite que você está aqui comigo agora. Ó. Ele falou caiu bastante ou é bastante neve? Não caiu bastante. Ele pode até cair bastante em outra frase, mas aqui o bastante não é com caiu que ele se relaciona. É bastante neve. Se manda a seta para neve, porque ele está falando da quantidade de neve, neve é o quê? Substantivo, a neve. Então, se manda a seta para substantivo, não pode ser advérbio. Isso aqui, você vai estudar comigo, ele é o pronome indefinido. Tá bom? Muita neve. Tô colocando em verde, porque é uma coisa que a gente ainda não estudou. Tá bom? A gente vai estudar mais à frente. Tá? Então, ó, já marquei aí, só tem um, à tarde. E esse à tarde dá a ideia de que tempo? Foi quando? Caiu quando? Vai, letra C, marque todos os advérbios e locuções adverbiais que você foi encontrando nas frases. Na letra C, ontem. Ontem refere-se a viajou. Coloque as setas. Ó, viajou quando? Ontem. Tempo. D, solitário andava a esmo. O que você achou aqui? A esmo. A esmo manda a seta para andava. Andava como? Andava desse modo. A esmo. Na hora de dizer o nome, você vai dizer é locução adverbial de modo. Locução adverbial, porque é uma expressão. São duas palavras, a esmo. Por isso que muda, deixa de ser advérbio para ser locução adverbial. E de quê? De modo, andava como? A esmo. Tá, letra E. Meu cachorro estava no meio da rua. No meio da rua. Adriana, me deu vontade de dizer que no meio da rua é. Vamos ver se é. No meio da rua, manda a seta para quem? Manda a seta para estava. Que é verbo. Tá, refere-se a verbo e traz ideia circunstancial? Traz de lugar. Então, é locução adverbial de lugar. Estava onde? No meio da rua. Entendeu? É por isso que lá na frente, eu já vou ter treinado você nesse mundo maravilhoso da semântica e você vai estar outro. Porque você vai dizer assim para mim, ó, presta atenção pro que eu estou preparando você. Daqui a pouquinho você vai entender, então, que esse estava é verbo intransitivo. Ou seja, esse estava aqui, na análise sintática, é uma coisa que você vai ter que aprender. Você vai ver que ele, ó, tudo que é com cor diferente é o que você vai aprender. Mas é só para você ir entendendo, ó. Ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque o que vem depois dele é circunstancial. Se o que vem depois dele é circunstância, então o verbo não precisa de nada. O verbo é intransitivo. Entendeu? Então, identificar as ideias circunstanciais é um verdadeiro patrimônio, porque isso vai te ajudar a fazer a análise sintática corretamente da frase. Adriana, o verbo estar, eu aprendi que é verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Depende, nessa frase ele é intransitivo, porque ele não traz ideia de estado, ligação. E ele vem seguido de circunstância, ou seja, ele não precisa de complemento. Entendeu? Entendi, Adriana. É por isso que você quer que eu reconheça as circunstâncias? É, porque circunstância é coisa que pode sair da frase. E se pode sair da frase, o verbo é intransitivo, ele não precisa de nada. Tá começando a entender? Ó, letra F, eu quero que você marque as ideias adverbiais. Letra F, eu tenho o quê? Certamente.
Peraí, deixa eu voltar a cor. Certamente manda seta para verbo. Será recompensado. Será recompensado certamente. Tá. É de quê? É de modo? Vamos pensar. Ah, eu achei que é modo. Será recompensado desse modo. Certamente. Isso é jeito? Não. Não é jeito. Ah, esse é meu jeito de ser recompensado. Não. Certamente é o mesmo que de fato. Não é modo, é afirmação. Afirmação. Será recompensado mesmo, de fato. Letra G. Diziam que naquela velha casa havia fantasmas. Cadê? Cadê? Naquela velha casa, achei. Naquela velha casa é locução adverbial porque manda seta para o verbo. Havia onde? Naquela velha casa. Havia onde? Lugar. Locução adverbial de lugar. Letra H. Letra H eu tenho 3. Você viu? Ó, talvez, não e amanhã. Eu posso ter várias ideias circunstanciais para o mesmo verbo. Ó, aqui eu tenho 3. O talvez, que traz ideia de dúvida. O não, que traz ideia de negação. E o amanhã, que traz ideia de tempo. Tá? Dúvida, talvez. Não negação. E amanhã, tempo. Quando? Amanhã. Letra I. Localize os advérbios e locuções adverbiais da letra I. Vai, ó. Não vou renunciar. Manda a seta para o verbo. É advérbio de quê? Ah, não é negação, né? Com não, eu não tenho problema, é sempre negação. Tá. Que mais? Renunciar, Adriana, ao cargo é? Não, ao cargo não é, porque está completando o verbo. Então, lá na frente, você vai brincar de análise sintática comigo, ó. Ao cargo é complemento do verbo, é objeto indireto, não é circunstância. Ah, tá bom, então não é. Então, ó, vou voltar à minha cor original. Tá, eu tô achando aqui os advérbios e as locuções adverbiais. De jeito nenhum, ó, manda a seta pro vou renunciar. Não vou renunciar de jeito nenhum. Tá, quando você fala de jeito nenhum, ó, não vou renunciar, não. Você está negando. Esse nenhum está negando de novo. No português, você pode negar várias vezes, e não tem esse negócio de uma negação anular a outra. Você está negando. De jeito nenhum. Quando a pessoa fala de jeito nenhum, ela está negando. Adriana, é modo? Porque está escrito de jeito nenhum, de modo. Não, isso não é modo, isso é negação. Se você oferece alguma coisa para alguém, fala assim, quer um café? E a pessoa fica assim, de jeito nenhum. Hein? Se você chegar para alguém e falar assim, quer um café? Aí a pessoa fala, de jeito nenhum, você vai lá e dá o café mesmo assim? Não, porque quem fala de jeito nenhum está dizendo que não quer. Você está entendendo? De jeito nenhum não é modo. E não é afirmação. É negação, porque no português você pode negar 2 vezes. E uma negação reforça a outra. A primeira é advérbio de negação e a segunda é locução adverbial de negação. Tudo bem? Que é uma expressão. Bora lá, tá acabando. Aproveite as frases de fixação antes das questões de concursos. J. O deputado exprimia-se prolixamente em seus discursos. Bom, Adriana, eu estou começando a entender que para eu achar advérbio e locução adverbial, eu tenho que colocar as setas. São 2 coisas. Presta atenção, veja se essa ficha já está caindo para você. 2 coisas que vão te ajudar a achar. As setas e as circunstâncias. Então, agora você já está em outro nível. Quando você olhar, você fala, eu acho que é advérbio porque manda a seta para o verbo e traz ideia de modo. Ah, eu acho que é advérbio, é locução adverbial porque manda a seta. Entendeu? Então, vem comigo. Ó, na letra J, o que você achou? Vai. Prolixamente. Prolixamente, ó, manda... Então, vamos devagar. Exprimia-se prolixamente. Manda a seta para o verbo. É modo. Adriana, e aí? E em seu discurso? E seus discursos? Estou com vontade de colocar em seus discursos. Estou com vontade de colocar. Olhe para mim. Se bater essa vontade, porque agora você vai começar a ter essas vontades, tá?
Então, ó, em seus discursos, alguma coisa, alguma locução adverbial? Manda a seta para quê? E traz alguma ideia circunstancial ou completa? É isso que você vai começar a entender. Ó, em seus discursos, primeiro, ó, eu vou colocar, não copie não, vamos juntos, ó. O deputado exprimia-se em seus discursos, tá? Manda a seta para onde? Para deputado? É o deputado em seus discursos? Não. Exprimia-se em seus discursos? Essa aula está rolando ao vivo, de vez em quando eu olho para o chat, tem gente que já está na letra K, mas eu ainda estou na letra J. E eu quero saber em seus discursos. Em seus discursos, manda a seta para quem? Em seus discursos, manda a seta para exprimia-se. Exprimia-se em seus discursos. Tá? Aí, você vai avançar daqui a pouquinho, você vai estudar a transitividade do verbo. Não é conversa para hoje, não é, você ainda não está preparado. Mas vamos lá. Traz alguma ideia circunstancial? O deputado exprimia-se, ou seja, ele se expressava por meio dos discursos. Então, veja, eu tenho duas e você pulou. Não pule. Em seus discursos é locução adverbial e essa aqui é a faixa preta. Meio. Por meio de. Quando se diz em seus discursos, ele se expressava por meio de. Locução adverbial de meio. Esse é um mundo maravilhoso das ideias circunstanciais. Não se angustie se você não marcou. Adriana, não marquei. Por quê? Porque eu estou fazendo o exercício mais difícil com você, que é o de você achar. Na prova, em geral, já vem sublinhado. E você é muito mais feliz na prova. Eu tô te dificultando a vida para depois você fazer as questões com tranquilidade. Na prova já viria sublinhado. Normalmente já vem, tá? Então, se você pulou, não tem problema. Você entendeu agora por que é uma locução adverbial? Se refere a verbo. Exprimia-se em seus discursos. Adriana, é lugar. Ele se exprimia onde? Naquele lugar nos discursos? Não. Ele se expressava, ele se exprimia por meio dos discursos. Olha que legal, locução adverbial de meio. Isso é semântica, isso é muito top. É patrimônio, juro pra você, não é exagero. Você tá falando, Adriana, é muito empolgada. É porque o cara, quando entra nesse mundo, ele começa a entender o português para concursos. Ó, letra K, sem dúvida. Sem dúvida, me deu vontade de dizer que é. Vamos ver se é mesmo, ó. Como é que eu sei se é? Você está começando a entender? Como é que eu sei se é advérbio ou locução adverbial? Primeiro, a seta, segundo, semântica. Seta e circunstância. Repita comigo. Para saber se é advérbio ou locução adverbial, tem que ver se manda a seta e se indica a circunstância. Eu vou escrever isso agora ali para você registrar isso no seu material. Agora eu acho que essa ficha caiu. Para eu saber se é advérbio ou locução adverbial, eu tenho que ver duas coisas. Colocar as setas. Por que, Adriana? Porque o advérbio e a locução adverbial manda seta, eles mandam seta para o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, você tem que colocar as setas. E a segunda coisa que vai te ajudar é identificar circunstâncias, que são as perguntas dos fofoqueiros. Tempo, lugar, modo, causa, condição, concessão, meio, finalidade. Você está só começando. Adriana, eu vou ver todas. Não, você vai começar a ver agora. E a gente vai ver até o final do curso tudo. Vai passar por tudo. Ó, letra K. Sem dúvida, achei uma, ó. Sem dúvida. Sem dúvida, teremos. Teremos sem dúvida. Seta. Manda a seta para o verbo. Tá, indica a circunstância? Sim, ó. Então são duas coisas, ó. Seta e circunstância. Indica a circunstância? Sim. Quando você diz sem dúvida, o outro lá, perdidaço, vai dizer modo, porque ele acha que tudo é modo. Você não, você fala, sem dúvida não é modo de nada, esse é meu modo, sem dúvida. Esse é meu jeito, respeite meu jeito. Não, isso não é jeito. Se não é jeito, não é modo. Então é o quê? A primeira coisa que a gente faz é chutar modo, depois a gente começa a pensar. Não, sem dúvida, eu tô, ó, sem dúvida. Se a pessoa fala assim, quer café? Aí o outro fala, sem dúvida. Quer dizer que a pessoa quer. Então, ela está afirmando. Comece a pensar semanticamente. O que eu estou fazendo aqui não é teatro. É semântica. Sem dúvida, não é modo de nada. Você está afirmando.
Tá, Adriana? Ó, teremos o resultado da pesquisa em breve. Me deu vontade de dizer que é. O que vai definir se em breve é ou não? Seta e circunstância. Seta, você tá entendendo? Seta e circunstância. Isso aqui resolve a vida. Seta e circunstância. Então tá, vamos ver, ó. Teremos o resultado da pesquisa em breve. Teremos o resultado da pesquisa em breve. Seta. Em breve manda a seta para pesquisa, é a pesquisa em breve? Não, teremos em breve. Manda a seta para o verbo, tá. E traz circunstância? Sim, então fechou. É circunstância de quê? Ó, teremos quando? Tempo. Locução adverbial de tempo. Teremos quando? Teremos em breve. Teremos em breve. Não é modo, esse é meu modo, em breve. Não, não é modo, é quando teremos. Tá bom? Bora! Letra L. Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Tá, vamos lá. Ó, à vontade. Me deu vontade de dizer que é. Deixa eu sublinhar como eu tô fazendo nos outros. À vontade é? Vamos ver. À vontade manda a seta pra onde? Manda a seta pra quem? Ó, sintam-se à vontade. Tá, manda a seta pra verbo. Beleza, agora tem ideia circunstancial? Sim, de sintam-se como? Desse jeito. Então, desse modo. Se é jeito, é modo. É o jeito de eles se sentirem. Eles se sentem desse jeito. À vontade. Adriana, me deu vontade de dizer que o de vocês é também, porque eu estou empolgado. Eu acho que tudo é advérbio e locução adverbial. Tá, se deu vontade, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a seta, ó, e vai ver para onde vai a seta. A seta vai para casa. Casa é substantivo, então não é. Se manda a seta para substantivo, então é locução adjetiva. Para você saber se é ou não, você tem que colocar a seta e ver a circunstância. Esse aí não manda seta para verbo, então não é. Só tenho uma. Letra L, à vontade, que é modo. Vamos embora, próxima. Os alunos estavam bastante interessados na aula de hoje. Então, vamos lá. Me deu vontade de dizer que o bastante é. Vamos ver, então, para onde ele manda a seta. Os alunos estavam bastante interessados. Interessados é adjetivo. Manda a seta para adjetivo, bastante interessados. Então, vamos lá. É advérbio. De quê? Você já viu isso comigo? O advérbio, quando modifica adjetivo ou outro advérbio, em geral é intensificador. Tá? É um advérbio de intensidade, porque manda a seta para o adjetivo. Que mais? Que mais? Vamos lá. Na aula de hoje, Adriana, me deu vontade de dizer que de hoje é. Porque eu olhei para o de hoje e falei tempo. Mas ele manda a seta para quê? Para a aula. E aula é o quê? Substantivo. Então, de hoje não é não, é locução adjetiva. Então, só tem uma. Intensidade. Vou até apagar essa barrinha aqui. Letra N. Vai, então, vamos lá. Jairo chamava o cachorro aos berros. Aos berros, manda a seta para chamava. Manda a seta para verbo, é locução adverbial. De que? Chamava aos berros. Chamava aos berros. Chamava de que jeito? Aí vai acontecer uma coisa com você que é muito louca, que é assim. No início, você acha que tudo é modo. E aí você erra pra caramba. Beleza. Quando você passa dessa fase, você agora já passou, você já fica com medo de dizer que é modo. Então, às vezes é modo e você não tem medo de dizer. Ó, Adriana, tô com medo de dizer que aos berros é modo. Mas não é jeito? É, então calma. É modo. Então, cuidado para não adquirir o trauma do modo, tá? Porque eu tô te falando que muito aluno erra, porque acha que começa a errar com medo de dizer que é modo. Esse aí é modo, sim, é jeito. Chamava como? Chamava desse jeito. Locução adverbial de modo. Letra O. Ela estava meio parada no início da partida. Adriana, me deu vontade de dizer que isso aqui é advérbio. Para eu ter certeza, são duas coisas que eu tenho que verificar. Para onde manda a seta e se indica a circunstância. Para onde manda a seta e se indica a circunstância. Aí, sim, eu vou dizer se é ou não. Vamos ver, ó. Ela estava meio parada. Esse meio
A seta, a gente conversa com a frase, ó, meio parada. Manda a seta para parada. Meio parada. Beleza. Parada é o quê? Adjetivo, porque se refere a ela, pronome. Tá, então meio é advérbio, porque modifica adjetivo. Olhe para mim. O advérbio, quando modifica adjetivo ou outro advérbio, em geral, ele é de quê? Intensidade. Mais algum? Adriana, me deu vontade de dizer que esse é. Tá, se deu vontade, você vai agora verificar para onde manda a seta e se traz circunstância. Então, olha para mim. Se ele mandar a seta para verbo e se trouxer alguma ideia circunstancial, então ele vai ser. E aí, é ou não é? No início da partida, manda a seta para onde? É ela no início da partida? Não, ela estava parada no início da partida. Ela estava parada no início da partida. Manda a seta para o verbo. Cara, a essa altura o seu material já está todo rabiscado. Porque você está fazendo as setas, colocando as correlações. No início da partida, manda a seta para o verbo. Por quê? Ela estava quando? No início. Ela estava parada quando? No início da partida. Manda a seta para o verbo e traz ideia de tempo. Então, matou. Locução adverbial de tempo. Essa aula é transmitida ao vivo e a interação com os alunos é muito importante. Às vezes, vale trazer a dúvida do aluno para a aula. Eu acabei de ver uma dúvida no chat, muito legal, que assim, pode ser a dúvida de um monte de gente. Adriana, cara, eu não sei, mas parada me pareceu um modo. Me pareceu um modo parada. Então, eu marquei o parada como advérbio também. Então, presta atenção. Quem teve essa dúvida, por que o parada não é modo? Então, vou mudar de cor. Estou falando da letra O. Vou mudar de cor para você entender. Vou colocar um preto aqui. Ó, parada. Me deu vontade de dizer que é modo. Estava desse modo, desse jeito. Por que não é modo? Porque advérbio é invariável. Se está no feminino, advérbio não é. Então, veja, por que não é modo? Porque modo é advérbio que indica. Advérbio de modo. Traduzindo. Por que não é modo? Porque não é advérbio. Por que não é advérbio? Porque variou. Se varia, advérbio não é. Porque advérbio... Lembra que você tem que saber 3 coisas do advérbio? É agora que eu vou começar a cobrar de você aquelas 3 coisas que você anotou. Advérbio refere-se a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Advérbio é invariável e advérbio indica circunstância. Isso você tem que estar aqui, ó. Esse negócio tem que estar fluindo, senão ferrou. Por que parada não é modo? Porque não é advérbio. Por que não é advérbio? Porque não manda a seta para verbo, manda a seta para o pronome substantivo. Porque varia, e se varia, é adjetivo, não é advérbio. Mas a pergunta foi ótima, porque essa é a dúvida de muita gente. Então, parada não é modo, parada é adjetivo. E o meio? O meio é advérbio de intensidade. A Adriana me deu vontade de dizer que o meio é modo, porque eu acho que tudo é modo. Meio, parada, modo. Não, o meio, primeiro, é só um meio, porque o parada você já viu que é adjetivo. Então, calma. Analise friamente a frase. Se o parada é adjetivo, e se o meio manda a seta para parada, ele é de intensidade. Porque quando o advérbio modifica adjetivo ou outro advérbio, ele é de intensidade, ele é o chamado intensificador. Tá comigo? Parece bobo, né? Mas esse exercício é tudo. Ó, entendi, Adriana. Então, o que você colocou em preto não é advérbio, não. Não, é adjetivo. E o meio, você colocou que é de intensidade. Por que é de intensidade? Porque ele modifica um adjetivo. Organizou isso? Foi? Tá, vamos embora. Última, letra P. De repente, surgiu-lhe a ideia de comprar um presente. De repente, manda a seta para surgiu. Surgiu, de repente. Tá bom. Se manda a seta para verbo, locução adverbial. Indica a circunstância? Sim. De quê?
É tempo? Quando? Ou é como? É isso que você tem que perguntar. Conversando com a frase. De repente surgiu-lhe a ideia de comprar um presente. Foi quando surgiu? Ah, foi nesse dia, de repente. Não, isso não é tempo. Isso é modo, de modo repentino. Foi desse modo, foi de repente. Parece tempo, né? Surgiu desse modo. Foi como. Adriana, parece tempo, né? De repente, dá a ideia de tempo, né? Não, porque não é já. É como. Como foi isso? De repente. Foi desse jeito. Quando você fala assim, nossa, me deu uma vontade de repente de comer. Não é agora. É desse modo. Foi de repente, ó. Foi assim. Repentinamente. É modo. Locução adverbial de modo. E só, né? Só tem essa. De comprar um presente, aí não tem mais nada, porque a Adriana me deu vontade de... Quando te der vontade, me deu vontade de dizer que de comprar porque eu estou contaminada pelas locuções adverbiais. Não é porque se refere a substantivo, e aí é só você colocar as setas. Se refere a substantivo, não pode ser locução adverbial. Tudo bem? E aí, para fechar, ó, tudo bem? Para fechar, o que a gente vai fazer? Exercício final desse vídeo é para você identificar e classificar os advérbios e locuções adverbiais interrogativas. Esse aí é mole. Agora eu coloquei uma série de frases interrogativas para você saber que o advérbio e a locução adverbial, eles também podem interrogar. E aí eles vão ser chamados de advérbio, ou locução adverbial, interrogativa de... Aí é só dizer o nome completo. Saideira, vai. Identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais e interrogativas das frases abaixo. Vamos embora lá. Ó, letra A. Achou algum? Sim. Quando? Quando você veio para cá? Achei o quando. Eu quero os advérbios e as locuções adverbiais interrogativas. Adriana, o que é isso? Advérbio e locução adverbial interrogativa são aqueles que interrogam pelo tempo, pelo modo, pelo lugar. Tudo bem? Então, na letra A, eu tenho o quando, que é advérbio interrogativo de tempo. Você vai dizer o nome dele completo. É assim, ó, advérbio interrogativo de tempo. Quando veio? Tá, na letra B, como foram as férias? Achei o como. Cada frase aí vai ter um. Como? Foram de que modo? Foram como? Foram bem? Modo. Advérbio interrogativo de modo, é o nome completo. Na letra C, onde? Onde você está? Advérbio interrogativo de lugar. Esse exercício é só para você saber que existem advérbios e locuções adverbiais interrogativas. Ó, na letra D, por que ele não veio mais arrumado? Eu só quero os interrogativos, tá? Ó, por quê? Porque é locução adverbial de causa. Essa aí é bonitinha. Ó, é locução adverbial, porque são duas palavras. É interrogativa, porque está interrogando. E é de causa, porque eu quero saber a causa. Por que não veio? Repare que todos eles mandam seta para o verbo, ó. Interrogando. Tá, o primeiro é de tempo, o segundo é de modo, o outro é de lugar, o outro é de causa, locução adverbial de causa. O nome todo, se você quiser colocar ao lado, ó, locução adverbial interrogativa de causa. Na letra E, identifique advérbio e locução adverbial interrogativa. Ó. Na letra E, como vocês passaram o fim de semana? Passaram como? Modo. Advérbio de modo. Na letra F, de onde? Não é onde, é de onde, tá? Então, o nome todo é locução adverbial, porque são duas palavras, interrogativa de lugar. De onde você é. É de onde. Tá. Na letra G, cadê o advérbio ou locução adverbial interrogativa? É o quando. Quando irão visitar. Advérbio interrogativo de tempo. E na letra H, vai. Para onde você foi com aquele homem? Para onde? Você foi para onde? Locução
adverbial interrogativa de lugar. Tá bom? Então, ó, o nome todo é locução, porque não é uma palavra, são duas. Para onde? Por isso é uma locução adverbial. É interrogativa, porque faz uma pergunta. E é de lugar, porque quer saber o lugar. Então, escreva o nome todo, para você não perder a sanidade. Ó, o nome parece complexo, mas é fácil. Ó. Locução adverbial, porque são duas palavras. Interrogativa, porque eu estou interrogando, de lugar. Tudo bem? Foi. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas. Vamos adiante. Então, a partir de agora é misturar tudo que você aprendeu. Advérbio. Daqui a pouco eu conto o que você vai encarar no próximo vídeo.